Reunido, o Senhor deu a palavra norteadora de 2021. Você lembra qual que era? Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. Ao longo do ano de 2021, quantas pessoas ficaram pelo caminho, irmãos? Lá no seu grupo de oração, na sua paróquia, pessoas que ainda não voltaram para o grupo de oração e também não voltaram ainda nem para a Santa Missa. Pessoas que por vontade de Deus fizeram a sua Páscoa nesse tempo de 2021, mas nós que ficamos firmes, fortalecidos pelo Espírito Santo, nós estamos aqui e em casa para sermos testemunhas do Senhor, para sermos as testemunhas fortalecidas pelo Espírito Santo. Por isso olha para o seu irmão aí, mesmo no distanciamento e com máscara, fala para ele: você é uma testemunha fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele nos trouxe. Não fique só nas palavras, aplauda esse seu irmão que o Senhor trouxe aqui. Ele é uma testemunha fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, em setembro de 2021, o Conselho Nacional Reunido discerne, busca no coração de Deus a palavra norteadora para o ano de 2022, que está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Tome a sua palavra comigo. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Quem achou diz: achei. E quem não achou, procura até achar. Apocalipse 5, versículo 13. Amém? A palavra diz assim, vamos juntos, quem tem Ave Maria, quem tem a tradução da Ave Maria. E todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que contém, eu as ouvi clamar juntos: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder, pelos séculos dos séculos. Vamos aplaudir essa palavra do Senhor então? Irmãos, e aí fica a pergunta para nós nessa manhã de quinta-feira: o que o Senhor quer nos dizer com essa palavra norteadora? O que o Senhor quer trazer para mim e para você, Renovação Carismática Católica, com essa palavra que o Senhor coloca para nós? A aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. O que o Senhor quer dizer para nós? E aí nós precisamos entrar no contexto da palavra. O que estava se passando nessa passagem quando isso é proclamado, quando as criaturas todas unidas proclamam esse louvor? Irmãos, lá há um tempo atrás nós refletimos sobre eis que estou à porta e bato, e nós refletimos muito sobre o Apocalipse, o capítulo 1, 2 e 3. São João exilado, ele tem uma visão. E nessa visão, no capítulo 2 e no capítulo 3, você pode ler em casa ou no intervalo, nós vemos que são dirigidas 7 cartas às comunidades da igreja primitiva. 7 é um número que representa a perfeição, a plenitude. Quer dizer que não é uma carta destinada apenas a 7 igrejas, mas é dirigida a toda a igreja, inclusive nós que estamos passando por esses momentos. A igreja primitiva estava passando por perseguição, passando por sofrimento, passando por dificuldades. O imperador romano perseguia a igreja, porque o imperador romano queria ser adorado como Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor. O imperador romano queria ser adorado como uma divindade, como Deus. E para nós cristãos, Senhor só tem um, não é isso? Quem é nosso Senhor? Quem é nosso Senhor? Quem é o nosso Kyrios?
não é um imperador romano. E por isso, irmãos, a igreja primitiva era perseguida e passava por situações de dificuldade e complicações. Se nós pegarmos e lermos, a igreja de Éfeso sofria pelo nome de Jesus. A igreja de Esmirna passava por prisão e tribulação. A igreja de Pérgamo sofria com falsos profetas. A igreja de Tiatira sofria com a peste e com a doença. Não é uma carta para as igrejas primitivas apenas, é uma carta para nós também, igreja de Cristo. A igreja de Sardes sofria com obras imperfeitas, obras que não eram feitas para dar o louvor, a honra, a glória e o poder àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro. A igreja de Filadélfia sofria com uma fraqueza espiritual. A igreja de Laodiceia sofria com a frieza. Talvez, não você, né? Porque no seu grupo de oração é tudo uma bênção. Mas na Groenlândia, os irmãos estão voltando para o grupo de oração aos poucos. E os que voltam, voltam xoxos, com uma fraqueza espiritual, com uma frieza espiritual. As cartas de Apocalipse 2 e 3, que eram para as igrejas primitivas, também são para nós. Uma igreja que às vezes está passando pela peste, pela perseguição, pelo sofrimento, passando pela fraqueza espiritual e pela tibieza. E São João sobe aos céus nessa revelação para ver do céu esse sofrimento, essa dificuldade, essa perseguição. E aí, irmãos, ele tem uma visão do trono, daquele que se assenta no trono, e tem uma visão do Cordeiro, que estão no capítulo 4 e 5 de Apocalipse. E aí cabe para nós uma grande pergunta: quem é aquele que se assenta no trono? Porque quando nós pensamos muitas vezes no trono, nós sempre linkamos diretamente o trono com Jesus. Mas aí cabe uma pergunta para nós: quem é aquele que se assenta no trono? E a resposta está aí, Apocalipse 4, versículo 11. Olha comigo aí, Apocalipse 4, versículo 11. Quando João tem essa revelação, ele vê o trono. E no trono, irmãos, ele vê o louvor dado àquele que se encontra no trono. E Apocalipse 4, versículo 11 diz assim: olha: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade é que existem e foram criadas. Quem se assenta no trono aqui no capítulo 4 e 5 é aquele que criaste todas as coisas. Quem se assenta no trono é o Pai, a figura do Pai. Ele se assenta no trono. O versículo 8 vai dizer assim, olhe comigo: esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que era, o que é, o que era e o que deve voltar. O que se assenta no trono é o Pai que criou todas as coisas. O que se assenta no trono é aquele que era, que é e que deve voltar. Quando a palavra diz aqui que o Pai é aquele que era, que é e que deve voltar, quer dizer que Deus que está no trono é o mesmo que tirou o povo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, é o mesmo que está com a igreja primitiva, passando por as dificuldades, e é o mesmo que está comigo e contigo hoje, cuidando de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Ele nunca deixou de cuidar de nós. Ele nunca deixou de estar ao nosso lado. Ele nunca deixou de ficar conosco. O Pai nunca nos abandonou, amém? Diga para o seu irmão: o Pai nunca te abandonou. O Pai nunca te deixou sozinho. O Pai está sentado no trono.
E o bonito, irmãos, é que São João não consegue descrever o Pai. No versículo 5 diz assim, olha comigo aí, versículo 5: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmão, São João não consegue descrever o Pai, porque não há palavra humana que possa descrever a Deus, não há palavra humana que possa explicar a majestade de Deus, não há palavra humana que possa explicar o poder de Deus, não há palavra humana que possa explicar Deus. Por isso São João pega e vai explicar o trono, vai descrever o trono, vai detalhar o trono. O trono é figura de majestade, o trono é figura de poder, o trono é figura de autoridade. O Pai está no trono, Ele continua no trono. Mesmo que o Império Romano venha perseguir a igreja primitiva, mesmo que as dificuldades venham assolar, mesmo que a peste assole, mesmo que as dificuldades aconteçam, mesmo que a fraqueza espiritual aconteça, mesmo que a tibieza aconteça, mesmo que tudo isso venha acontecer, o Pai continua sentado no trono. Ele não perdeu o poder, Ele continua acima de todo o poder, Ele está acima de tudo aquilo que estamos vivendo, Ele está acima de toda dificuldade que passamos, Ele está acima de tudo, Ele continua sentado no trono, acima de todo o poder. Repita isso: o Pai está sentado no trono, o Pai continua sentado no trono, acima de todo o poder. E aí São João vai começar a falar quem é o Cordeiro. Apocalipse 5, versículo 1 vai dizer assim: eu vi também na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Irmão, na mão do Pai está um livro selado, fechado. Isso representa para nós, irmão, o livro é a história do povo de Deus, o plano de Deus para o seu povo. E o plano de Deus, quando as igrejas começaram a ser perseguidas, começaram a sofrer, e o Império Romano começou a martirizar a igreja primitiva, a impressão que se dava é que o plano de Deus perdeu o rumo. Deus perdeu o controle da história. É isso que se pensava. Por isso que a impressão que se dá é do livro fechado na mão de Deus. Mas o bonito é que alguém é digno de abrir o livro. Alguém é digno de abrir esse livro. E esse alguém é o Cordeiro de Deus. Tome a palavra comigo aí, Apocalipse 5. Nós vamos do versículo 4 ao 7. Eu chorava muito, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito. Então um dos anciãos me falou: não chores, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Irmãos, quem tem o livro na mão, quem recebe o livro na mão é o Cordeiro. E não um cordeiro qualquer, mas o cordeiro imolado, o cordeiro que venceu, o cordeiro que morreu por nós. Quero perguntar para você nessa manhã: quem é o Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados? Quem é o Cordeiro de Deus que morreu por mim e por você, meu irmão, minha irmã? Ele é o Cordeiro de Deus, e ele recebe o livro da história do povo de Deus na mão. E eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, a sua história não está selada como esse livro.
A sua história está na mão do Cordeiro de Deus. A sua história está na mão do Cordeiro. Muitas pessoas querem falar para nós a palavra final da nossa vida, mas a palavra final da nossa vida está na mão do Cordeiro. A nossa história não está selada, a nossa história não está perdida, ela está na mão do Cordeiro imolado, ela está na mão daquele que venceu, ela está na mão daquele que morreu por nós e ressuscitou, ela está na mão daquele que é digno de abrir o livro, aquele que é digno de abrir os selos, ela está na mão daquele que é digno. Nossa história não está selada, ela está na mão do Cordeiro de Deus. Bata no seu peito e fale isso: a minha história, a minha vida não está perdida. O meu grupo de oração não está perdido, não está selado, não está fechado. Ele está na mão do Cordeiro de Deus. E ele venceu. Ele venceu. E aí, irmãos, mas essa palavra para nós não é uma palavra apenas que olha para aquele que se assenta no trono, que é o Pai, e olha para o Cordeiro, que é o Filho, que é Jesus, mas essa palavra também olha para o Espírito Santo, porque aonde o Pai está, o Filho está, e também o Espírito Santo está. O nosso credo niceno-constantinopolitano vai dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho ele é adorado e glorificado. Em Apocalipse 4 nós vemos o Espírito Santo diante do trono como as 7 tochas. Em Apocalipse 5 nós vemos o Espírito Santo como os 7 olhos e os 7 chifres do Cordeiro, porque os 7 chifres representam o poder. O Cordeiro tem todo o poder e esse poder é dado pelo Espírito Santo. Os olhos representam toda a sabedoria que o Cordeiro tem. O Espírito Santo está diante do trono com o Pai, está no Filho, e ele está no amor entre o Pai e o Filho. O Pai é o que ama, o Filho é o amado, e o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. São Bernardo vai dizer que o Espírito Santo é o beijo de amor que trocam o Pai e o Filho. Então, irmãos, a palavra norteadora do ano de 2022 é para que nós possamos dar o louvor, a honra, a glória e o poder ao Pai, ao Cordeiro que é o Filho e consequentemente também ao Espírito Santo. É uma palavra trinitária, é uma palavra que realmente nos leva a dar o louvor, a honra, a glória e o poder à Santíssima Trindade que é o nosso Deus. Há um Deus e Ele está sentado no trono, e o nosso lugar é diante desse trono para louvá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, honrá-lo e dar a Ele todo o poder e majestade. E aí, irmãos, do versículo 8 para frente, quando o Cordeiro recebe o livro na mão, começa um grande louvor a Deus. Começa um grande louvor a Deus. Primeiro, os animais, os 4 seres vivos, começam a louvar a Deus. Depois, irmãos, os 24 anciãos, que aqui são os 12 chefes da tribo de Israel do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Primeiro os animais, depois os anciãos, depois os anjos e as milícias celestes começam a dar o louvor a Deus, até que no final culmina com o louvor de toda a criatura a Deus. Olha aí o versículo 14 novamente comigo. Todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que contém, eu as vi clamar àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder. E aí no versículo 14 vai dizer: os 4 animais diziam amém, e os anciãos prostravam-se e adoravam. O louvor, a partir do momento que o Cordeiro toma a história do povo de Deus na mão,
ele começa a ser criado, ele começa a crescer, primeiro pelos seres vivos ali, os 4 seres vivos, depois pelos anciãos, depois pelos anjos, até que toda a criatura se une num grande louvor a Deus, numa grande prostração a Deus, numa grande exaltação de Deus. A Ele pertencem o louvor. A tradução da CNBB dessa passagem: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória e poder, vai dizer assim: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder. Deus não precisa fazer nada para ser louvado, o louvor pertence a Ele. Deus não precisa fazer nada para ser honrado, o louvor, a honra pertence a Ele. Deus não precisa fazer nada para ser glorificado, a glória pertence a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus não precisa fazer nada para ter mais poder, mais trono, mais autoridade, o poder pertence a Ele. Ele está sentado no trono, Ele tem o livro na mão, é o Cordeiro de Deus, e o Espírito Santo é louvado, adorado e glorificado com o Pai e o Filho. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, você quer participar desse louvor à Santíssima Trindade, sim ou não? Você quer louvar, glorificar, honrar e dar o poder à Santíssima Trindade, que é o nosso Deus, sim ou não? O Pai continua no trono, você quer dar o louvor a Ele, sim ou não? O Cordeiro continua imolado e morreu por nós, você quer dar a Ele o louvor, sim ou não? O Espírito Santo continua presente, você quer dar a Ele o louvor, sim ou não? E no final proclamar com esses anciãos: amém. Repita comigo: amém, amém, amém. Repita: louvor, honra, glória e poder àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, e consequentemente ao Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Mas se você quer participar desse louvor, irmãos, nós precisamos de 3 atitudes, 3 passos. Senão o nosso louvor, a honra, a glória e o poder não vão chegar à Santíssima Trindade. Se eu quero dar o louvor, a honra, a glória e o poder à Santíssima Trindade, aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, e consequentemente ao Espírito Santo, eu preciso de 3 passos. Primeiro passo, irmãos, eu preciso desocupar o trono de Deus. Eu preciso descer do trono. Muitas vezes nós achamos que o trono é nosso, e nós estamos sentados no trono e ocupando o lugar que é de Deus. Não caiamos no pecado da soberba, de querer o lugar de Deus. Nós somos o quê? Nós somos servos. Nós somos servos do Senhor. Fala para o seu irmão, fala: não senta no lugar de Deus não. Você é servo, somente servo, e nada mais que servo. É bonito, irmãos, porque a gente pega a palavra para falar assim, né? Ah, eu não sou servo, eu sou amigo de Deus, porque Jesus falou que eu sou amigo. Mas na palavra também diz assim: somos servos inúteis, fizemos o que tínhamos que fazer. Irmão, nós não podemos ocupar o trono de Deus, o trono pertence a Ele, e se nós estamos ocupando o trono que é de Deus, nessa manhã é momento de nós descermos do trono. Muitos de nós, às vezes, ao invés de falar que eu vim para servir e não para ser servido, nós estamos falando o contrário: eu vim para ser servido e não para servir. Nós começamos na renovação empolgados, animados, e nós fazíamos de tudo que nos pediam, independente do trabalho, independente da situação, nós servíamos em todos os lugares, porque nós éramos
servos. Mas parece que à medida que vai crescendo a nossa caminhada, nós vamos tendo experiência com Deus, nós começamos a sentar no trono de Deus, e nós não estamos mais disponíveis para aquilo que o Senhor precisa, nós não temos mais intimidade com o Senhor, nós começamos a ficar nos achando e pensando: mas eu sou o coordenador, eu sou isso, eu sou aquilo outro, e aí eu deixo de estar disponível. Primeiro passo para participar desse louvor: desocupar o trono de Deus. Repita comigo: o trono não é meu, o trono é daquele que se assenta nele. O trono é do Pai, como diz em Apocalipse 4. Repita: o trono é do Pai. Eu sou servo. O lugar do servo não é no trono. O lugar do servo é diante do trono. Segundo passo, irmãos, para nós darmos o louvor a Deus, além de desocupar o trono, nós temos que tirar as coisas que estão ocupando o trono. Talvez você é um servo muito bom, louvado seja Deus, mas talvez você não está sentado no trono, o trono é de Deus na sua vida. Talvez você já desocupou o trono, mas aí, irmão, eu coloco as coisas no trono. Como assim, Klaus? Você vem para o encontro, você não está ocupando a cadeira, mas você coloca a sua mochila na cadeira, você coloca a sua Bíblia na cadeira, você coloca o kit do ENF na cadeira. A sua cadeira está ocupada, não por uma pessoa, mas pelas coisas. E aqui vem uma reflexão para nós: o que nós estamos colocando na cadeira? Talvez nós já descemos do trono, mas nós estamos deixando outras coisas ocuparem o trono. Quer ver um exemplo? Quem aqui é servo da intercessão? Grita eu. Quem aqui é servo da cura? Grita eu. Quem é servo da pregação? Grita eu. Nós não somos servos de ministério, nós somos servos de Jesus Cristo. Eu sirvo ao Senhor no meu ministério, e muitas vezes nós fazemos isso, nós colocamos o nosso ministério no trono, nós colocamos a nossa coordenação no trono, nós colocamos aquilo que nós fazemos no trono. Jim Murphy vai dizer para nós, Jim Murphy, um homem conhecidíssimo na renovação carismática católica do mundo, vai dizer assim: entre escolher o seu ministério e estar com o Senhor, escolha o Senhor. Mas é o meu ministério, é a minha coordenação. Antes do meu ministério e da minha coordenação, vem o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem o meu Senhor e o meu Salvador. O ministério é uma consequência. Eu sirvo a Deus no meu ministério, mas eu não sou servo do ministério, eu sou servo de Jesus. Dom José ontem falava para nós na missa, né? O que move um servo é o amor apaixonado por Jesus. Não é o ministério, não é o cargo, não é a coordenação, é um amor apaixonado por Jesus. Então, primeiro passo: desocupe o trono de Deus, o trono é dele. Segundo, se você desocupou o trono, tire as coisas de cima do trono, porque senão o Senhor não pode sentar. Tire as coisas de cima do trono, independente se você já desceu, é hora de tirar as coisas do trono. E terceiro, irmãos, nós precisamos tirar as nossas coroas. Tirar as nossas coroas, porque quem tem coroa é o Senhor. Quem tem autoridade é o nosso Deus. É Ele que pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder. Apocalipse 4, versículo 10. Você não fechou a palavra, né, irmão? Porque você é um homem experiente. Apocalipse 4, versículo 10. Os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos,
e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade. Os 24 anciãos, que aqui representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, eles têm autoridade, eles têm coroas, eles têm cargos, eles representam um povo, mas eles depunham a sua coroa diante do trono. Não adianta de nada eu desocupar o trono, não adianta de nada eu tirar as coisas do trono, se eu não entendo que o louvor, a honra, a glória e o poder, que a coroa, que a majestade, que tudo que eu tenho, posso e sou, vem daquele que se encontra no trono, vem do Cordeiro, vem do Espírito Santo, vem da Santíssima Trindade, que é o nosso Deus. Os jovens têm nos ensinado isso de uma maneira muito bonita, através do Kenosis. É hora de nós nos desocuparmos, é hora de nós nos esvaziarmos, é hora de nós nos despojarmos daquilo que nós achamos que temos, achamos que somos, tirar as nossas bolsas, as experiências. Quantas vezes nós vamos para diante do Senhor com uma bagagem imensa dos nossos anos de experiência e esquecemos que nós estamos apenas diante do Senhor. Estamos contemplando aí 55 anos de renovação mundial, 53 anos de renovação no Brasil. É hora também de nós tirarmos essa coroa, porque a coroa, sim, nós temos essa coroa, essa coordenação, esse confiado pelo Senhor, mas essa coroa, ela está diante do Cordeiro. Nós depomos essa coroa diante do trono, nós depomos essa coroa diante do Espírito Santo, nós depomos essa coroa diante do nosso Deus. Nessa manhã o Senhor nos convida a esse despojar. Eu preciso desocupar o trono, eu preciso tirar as coisas do trono, e eu preciso, terceiro passo, entender que a coroa é de quem está no trono. Deus continua no trono, Ele nunca saiu. O Cordeiro venceu por nós e o livro da nossa vida continua na mão do Cordeiro. Independente do que tenha acontecido, independente do que tem passado, o livro da nossa vida continua na mão do Cordeiro, e a nossa vida continua sendo guiada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso fortalecer isso nessa manhã. Eu só consigo ir diante do trono se eu desocupo o trono, desço do trono, se eu tiro as coisas que estão tomando o lugar de Deus, tirando muitas vezes aquilo que eu coloquei, às vezes pessoas, às vezes ministérios, às vezes cargos, às vezes coordenações. Não estou falando para você que você não tem que ter compromisso com o chamado de Deus para você, mas maior do que o nosso chamado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E precisamos também tirar a nossa coroa e depor diante do Senhor, esvaziarmos diante do Senhor. Você quer participar desse louvor, sim ou não? Você quer participar desse louvor, aquele que se assenta no trono, sim ou não? Você quer participar desse louvor ao Cordeiro imolado, sim ou não? Você quer participar desse louvor ao Espírito Santo, sim ou não? Você está preparado para descer do trono, sim ou não? Você está preparado para realmente tirar as coisas do trono, sim ou não? Você está preparado para entregar a sua vida, entender que a coroa é dele, sim ou não? Então por que você está sentado ainda? Se coloque de pé e vamos fazer isso. Vamos entregar as nossas coroas para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, vá se colocando de pé. Vá colocando as suas coisas na sua cadeira e leve a mão no seu coração. O Senhor falou para nós hoje coisas pesadas, a começar de mim. O Senhor falou para nós desocuparmos o trono. O Senhor falou para nós tirarmos as coisas que nós colocamos no trono. Talvez você veio para esse encontro louco para aprender, para pensar só no meu ministério, minha coordenação. Talvez você veio para esse encontro com uma coroa lustrada na cabeça, linda e maravilhosa, em que todo mundo olha para a minha coroa.
Nessa manhã é momento de nós colocarmos tudo isso diante do trono, colocarmos a nossa ordenação, colocarmos a nossa vida consagrada, colocarmos o nosso grupo de oração, colocarmos aquilo que trazemos e somos. Por isso, com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados, fale para o Senhor nessa manhã: Senhor, eu desocupo o trono nessa manhã. Vai falando com as suas palavras e vai dizendo para Ele: Senhor, vai tomando o lugar que é seu. Eu desocupo nessa manhã o trono da minha vida, o trono ocupado muitas vezes por ministério, ocupado muitas vezes por coordenação, o trono ocupado muitas vezes pela minha experiência, pela minha bagagem, por aquilo que eu quero, o que eu acho. Eu desocupo o trono do meu orgulho, porque muitas vezes eu acho que eu tenho que ser servido, que as pessoas têm que me fazer bem, que as pessoas têm que me tratar bem. Eu desocupo o trono hoje, Senhor, e eu coloco a minha coroa diante do Senhor. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero colocar diante de Ti agora tudo o que eu sou. Vá rasgando, meu irmão, minha irmã, o seu coração. Vá rasgando o seu coração diante do Senhor e depondo para Ele as suas coroas. Vá depondo para Ele as suas qualidades. Vá depondo para Ele aqueles seus talentos que foi o Senhor que deu, talentos que Ele te deu, talentos que Ele permitiu. Vá depondo para o Senhor agora também aquilo que tem sido instrumento de orgulho para você, aquilo que tem te tirado muitas vezes de diante do trono para querer sentar no trono. Vá tirando, vá pondo para fora do seu coração nessa manhã os nossos orgulhos, as nossas fraquezas, nossas limitações. Nós queremos nos despojar, nós queremos realmente nos esvaziar, nós queremos nos colocar diante do trono e dizer que tudo é para Ti, Senhor. O louvor é para Ti, a glória é para Ti, a honra é para Ti, o poder é para Ti. Menos de mim e mais do Senhor a cada momento. Ah, Senhor, eu quero desocupar o trono, porque o trono é seu. Diga para Ele, meu irmão, minha irmã: o trono é seu, Senhor. O trono é seu e o Senhor continua sentado nele. O trono é do nosso Deus, a Santíssima Trindade, e nós queremos deixar o Senhor sentar nesse trono. Toma, Senhor, toma, Senhor, toma, Senhor, toma, Senhor. E à medida que as suas palavras forem acabando, vai deixando o Senhor orar através de você em línguas, e vai deixando Ele despojar você. Vai se esvaziando diante do Senhor e deixando Ele tomar conta, deixando Ele tomar a frente. Nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor, porque é Teu o louvor, a honra, a glória e o poder. Nós nos despojamos, meu irmão, minha irmã. Vai se despojando diante do Senhor, vai se despojando diante do Senhor nessa manhã, tirando aquilo que está no lugar dEle, tirando aquilo que ocupou o lugar dEle, o seu ministério, o seu sacerdócio, a sua vocação, a sua consagração, porque tudo isso é para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. E quando as suas palavras acabarem, você vai soltando a sua voz em línguas e deixando o Senhor te despojar, deixando o Senhor te esvaziar. Nós nos esvaziamos diante de Ti, nós nos esvaziamos diante de Ti, nós nos esvaziamos diante de Ti, para que o Senhor assuma o lugar que é Teu e receba o louvor, a honra, a glória e o poder. O louvor, a honra, a glória e o poder que pertencem a Ti, pertencem a Ti. Solta a sua voz em línguas e vai se despojando, vai se esvaziando. Vai tirando, meu irmão, vai tirando, minha irmã, vai tirando aquilo que ocupou o lugar de Deus na sua vida, vai tirando aquilo que ocupou o lugar de Deus nesse ano de 2022, vai tirando. Despoje-se, esvazie-se e deixe o Senhor tomar o lugar que é dele. Deixe o Senhor tirar a frieza, deixe o Senhor tirar a tibieza, deixe o Senhor tirar a perseguição, o sofrimento que a igreja vive, que a igreja persegue. Vem, que a igreja é perseguida.
Faça disso sua oração. Oh Deus, soberano, majestoso, incomparável. Teu nome está acima de todo nome. Tu és amor. Teu nome está acima de todo nome. Tu és amor. Tu és amor. Erga seus braços e cante, despojando diante do Senhor. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor, honra, glória e poder. Aquele cante. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor, honra, glória e poder. Isso, vá proclamando, vá dizendo. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor, honra, glória e poder. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor, honra, glória e poder. Impera sobre nós. Impera, cante. Renovação carismática católica do Brasil. Deixe o Senhor imperar sobre nós. Impera sobre nós. Impera sobre nós. Vai soltando a sua voz, vai deixando o Senhor imperar sobre o nosso país, sobre a nossa vida, sobre os nossos grupos de oração. Vai deixando o Senhor tomar o trono que é dele, o trono que pertence a ele. Impera, Senhor. Do seu estado, da sua diocese, do seu grupo de oração, da sua vida, o Senhor recebe o louvor, a honra, a glória e o poder. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor, honra, glória e poder. Canta pra ele. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro louvor, honra, glória e Só vocês, as vozes, proclame. Só a ele, só a ele, aquele, só a ele. A ele pertencem